Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no terceiro domingo da Quaresma, caminhando esse tempo de conversão, de penitência, e ao mesmo tempo, no ano do jubileu da esperança, peregrino de esperança, e também dentro de nossa caminhada cristã, procurando cada vez mais colocar em prática as consequências da nossa conversão com a campanha da fraternidade sobre ecologia integral. Deus que tudo fez tudo muito bem, que nós não estraguemos a obra de Deus, mas façamos a nossa parte, nossa responsabilidade. No próximo final de semana, nós vamos viver as 24 horas para o Senhor. Na sexta-feira, dia 28, e no sábado, dia 29, nós estamos sendo convidados, pela igreja, como já acontece há alguns anos, a viver as 24 horas para o Senhor como tempo de oração, de penitência e de confissão. Nós temos já a tradição no Brasil, os mutirões de confissões, ou também confissões comunitárias, como chamam em alguns lugares, em que os padres da região se revezam e vão numa paróquia para atender as confissões numa certa data, para dar oportunidade a todos de se confessarem para a Páscoa da Ressurreição. E também essa oportunidade de terem confessores extraordinários na paróquia, não apenas o seu pároco costumeiro. Portanto, é uma bela prática de poder estar justamente atendendo as pessoas com confessores extraordinários e, além do mais, de ter muitos confessores num certo dia onde os padres se ajudam mutuamente. Porém, justamente já a igreja, o Santo Padre, ele procurou justamente dizer que também é necessário ter uma outra atitude, que ele chamou de 24 horas para o Senhor, e esse no domingo que antecede o domingo letário, que é o domingo da alegria, que é o próximo domingo, que nós também vivemos vida de oração, de vigília e de confissões de maneira extraordinária. Alguns, além da igreja, colocam também a celebração penitencial da confissão em outros locais da paróquia mais visíveis, algumas praças, os locais mais visíveis, para justamente chamar a todos para esse momento especial da celebração penitencial. Nesse ano, o tema das 24 horas para o Senhor, da próxima sexta-feira, do próximo sábado, é Tu és a minha esperança, Salmo 71, 5. O tema que justamente o Dicastério para a Evangelização divulgou justamente como a escolha do Santo Padre para as 24 horas para o Senhor. Tu és a minha esperança. Nós sabemos que esse Tu é Jesus Cristo. É Ele a nossa esperança e é justamente quanto mais nós experimentamos, celebramos a nossa reconciliação e quanto mais proporcionamos ao nosso povo a reconciliação, mais a transformação do mundo vai acontecendo. De homens e mulheres novos, renovados, reavivados, seja pela celebração penitencial, seja pela experiência do jubileu desse ano, mas o mundo pode também ser contagiado pelo bem. É justamente a nossa grande responsabilidade. E a liturgia desse final de semana vem a esse encontro para nos preparar bem para as 24 horas para o Senhor, na próxima sexta e no próximo sábado, que acontece no mundo inteiro. O terceiro domingo mesmo da Quaresma, ele, no finalzinho do Evangelho, ele vai colocar uma palavra muito importante, não é? Ele fala justamente, não é? Contou uma parábola de uma figueira que o homem tinha na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse, para que está essa figueira ocupando espaço aqui do terreno? Já vamos cortar e deixar aqui outra coisa no seu lugar, não é? Porém, o seu funcionário disse, Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo, pois é que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Temos tempo, o Senhor nos dá para a conversão. O Senhor não esqueceu de nós, mas está nos dando tempo para a conversão. Esse tempo, meus irmãos e irmãs, temos que aproveitar para poder cada vez mais viver vida de conversão, enquanto temos tempo, enquanto caminhamos no Senhor. E nós somos chamados a ver os sinais
e nos chama essa conversão. A primeira parte do Evangelho fala disso, ou seja, no Evangelho, algumas pessoas irão trazendo algumas notícias a Jesus, fala dos sinais dos tempos, sinais da história. Ele fala dos galileus que Pilatos tinha matado e misturado seu sangue com os sacrifícios que ofereciam. E Jesus vai dizer, vocês pensam que os galileus eram mais pecadores do que nós, do que vocês? Eu vos digo que não. Mas vós, se não vos converterdes, ireis morrer do mesmo modo. Ou seja, vejam os sinais. Quantos sinais nos convidam à conversão. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Ou seja, meus irmãos e irmãs, ver os sinais dos tempos. Os sinais que estão aí, não que Deus esteja castigando alguém, mas vendo os sinais ao nosso redor, que nos leve à compunção do coração, à transformação da nossa própria vida, do nosso coração, para que nós possamos ser aquela figueira que dê fruto, depois de podada, regada, adubada, dê fruto de vida eterna. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, que o ser humano é muito egoísta, muitas vezes com muita falsidade, muita maldade. Quantos males que acontecem na sociedade com tantas situações, às vezes são visíveis, as mortes, os assaltos, as falsidades, tudo mais. Mas outras vezes são também subterfúgios, são escondidos, os problemas e as maldades também são escondidas e que vão como que minando por baixo tantas situações. Quantas maldades existem no coração humano. E nós somos chamados, somos convidados a ver tantos sinais, meus irmãos e irmãs, que nos levem à compunção do coração. Por isso que é uma semana muito especial, em que, se de um lado nos preparamos para 24 horas para o Senhor, além das confissões que nós temos em nossas paróquias, praticamente o tempo da Quaresma, dentro do ano do jubileu de esperança, nós aproveitemos cada instante para pedir essa graça de Deus da transformação do mais íntimo de nós. São tantas maldades e tantos problemas que nós fazemos e que acontecem ao nosso redor e que nós somos chamados de ver os sinais dos tempos, como lembrava aqui o Evangelho, para buscar realmente cada vez mais vida de conversão. Vamos cavar, aguar, adubar, não vamos cortar a figueira logo. Meus irmãos e irmãs, mas quantos sinais você vê também ao seu redor? Tantas situações que nos convidam à conversão. Sejam sinais de tantas situações maldosas, de tantas guerras, de tantas violências, de tantas situações das pessoas que fazem o mal e recebem o mal, e que nos convidam justamente a uma verdadeira penitência, a verdadeira conversão, a compunção do nosso coração. Vamos pedir isso ao Senhor, para que essa semana que vai depois concluir com as 24 horas para o Senhor, com o tema da esperança, nesse jubileu de esperança, nessa quaresma desse ano, nós possamos de coração sincero pedir ao Senhor que nos dê esse coração compungido, transformado, renovado, coração que chora os seus pecados e que se deixa renovar e fazer-se novo, renovado no Senhor. É a palavra de Deus do Evangelho, meus irmãos e irmãs, que nos fala dessa transformação. E a leitura primeira e a segunda desse terceiro domingo também tem um grande simbolismo através da promessa do Senhor de nos resgatar da escravidão. O pecado nos deixa escravos. E o Senhor sempre manda os seus patriarcas para tirarmos da escravidão. E aqui na leitura primeira, livro do Êxodo, fala daquilo que é emblemático no tempo da Quaresma. Inclusive, um dos prefácios da Quaresma fala disso, né? Ou seja, é o tempo do êxodo. Ou seja, o tempo de sairmos da escravidão do nosso pecado, da maldade e caminharmos para a terra prometida, para um mundo melhor, para um mundo novo. E aqui na leitura do Êxodo, a primeira parte fala da vocação de Moisés, da sarça ardente, e ao mesmo tempo o Senhor que viu Moisés se aproximar,
e chamou: Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E depois se identificou: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E aí Moisés cobriu o rosto, pois temia o olhar de Deus, e deu a Moisés a missão: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa da dureza dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Não é? E aí, Moisés fala: com que identidade? Como é que eu vou? Com que autoridade eu vou? Eu sou aquele que sou, disse o Senhor a Moisés. Assim responderás aos filhos de Israel: eu sou, enviou-me a vós. Assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós vemos que, diante das várias situações, Deus sempre nos envia aqueles que, em seu nome, nos mostra o caminho para sair da escravidão. Porque o pecado é uma escravidão, né? E todo o tempo da quaresma é renovar e reavivar o caminho do êxodo para todos nós. O sair da escravidão para uma vida nova, para a terra prometida, para a vida da graça do Senhor. Não deixemos passar em vão o tempo. Não deixemos passar em vão aquele momento. O Senhor nos coloca adubo e rega essa figueira estéril para que dê frutos. Pensamos nesse coração compungido, esse coração que vai se transformando cada vez mais, caríssimos irmãos e irmãs, para vivenciarmos isso. E que nesses dias das confissões de nossas paróquias, ou as 24 horas para o Senhor, Tu és a minha esperança, com o tema, possa encontrar cada um de nós com o tempo da quaresma e do jubileu de 2025, um coração compungido e renovado e reavivado no Senhor. E a segunda leitura, meus irmãos e irmãs, vai atualizar que essa caminhada do povo de Deus já estava simbolizada em Jesus Cristo. Os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, que conduziu o povo lá do Egito para a Terra Prometida, e todos passaram pelo mar. Não foi apenas aquele momento, aquelas pessoas, mas todos nós, povo de Deus, todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e pelo mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava, e esse rochedo é Cristo Jesus. Ou seja, aquilo que aconteceu no Êxodo vai acontecer em nossa vida também. É Jesus Cristo o rochedo, a rocha viva, né, como fala aqui a leitura. Né? Mas muitos morreram, ficaram no deserto, e esse fato, mais uma questão, aconteceram para serem exemplo para nós, a fim que nós não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis, como alguns deles murmuravam, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Portanto, meus irmãos e irmãs, nesse final de semana, as 3 leituras, mais essa preparação para as 24 horas para o Senhor, é um convite à mudança de vida, a celebrar a penitência, a confissão. E no tempo da quaresma, que é esse tempo de poder refazer o caminho do êxodo, chegarmos depois ao sábado santo, renovarmos as promessas batismais, como aqui passando também pelo mar e renovando a nossa vida cristã, é a nossa caminhada também no tempo do jubileu, de poder rever a nossa vida, reavivar o dom batismal, caminhar no Senhor. Essa oportunidade que o Senhor nos dá, que não podemos deixar passar em vão. Ele está colocando adubo e regando a nossa vida. Cabe a nós respondermos com generosidade, para que nós possamos ver essa transformação que a graça de Deus coloca em nossa vida. Entre as várias questões da conversão está também a questão da ecologia integral, cuja campanha da fraternidade está em curso, vai nos cada vez mais fazendo aprofundar como consequência de uma vida de conversão. Mas também
Além da preocupação com a nossa casa comum, também com toda a nossa vida junto aos irmãos e irmãs que estão ao nosso redor. Preparemo-nos e vivenciemos bem esse tempo especial. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.